Ler é uma das coisas mais importantes que você pode fazer tanto para o seu desenvolvimento pessoal quanto profissional. Mas não adianta sair por aí lendo qualquer coisa. É necessário que você tenha conhecimento naqueles livros clássicos, que são os livros mais importantes da história da humanidade e que fizeram com que a gente chegasse onde chegamos. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 livros clássicos e melhor do que isso, vou te dizer, te explicar e te mostrar como é possível ler todos esses livros sem gastar nem sequer R$ 1 e tudo de maneira legalizada. Olá pessoal, sou o professor Gleison Versosa, especialista em linguagens e que já teve participação em bancas de concursos. Muito bem pessoal, funciona da seguinte forma: quando você faz um livro, eu por exemplo nos meus, você tem o chamado direito autoral sobre os seus livros, ou seja, se você escrever um livro e alguém pegar o seu livro e quiser vendê-lo, isso é proibido e a pessoa tem que te pagar um direito autoral, tanto para vendê-lo, quanto para traduzir e vender em outra língua, etc. No entanto, essa regra vale durante 70 anos após a morte do autor, ou seja, se você escreveu um livro e morreu, os seus descendentes terão direito aos direitos autorais desse livro. No entanto, passados-se 70 anos, quando o autor não viver mais, essas suas obras se tornam de domínio público. Existe uma imensa biblioteca do próprio governo, na qual são organizadas várias coleções de obras de domínio público. Vou deixar o link nas descrições. Vale a pena dar uma olhada e lá você encontra muito material para conseguir estudar sem gastar nenhum real. Mas no caso de hoje vou te mostrar 5 livros importantíssimos que você não pode deixar de ler. Claro, todos os livros que eu falar eu vou deixar o link na descrição para que você consiga acessar sem gastar nem sequer R$ 1 com isso. Vou começar por um que talvez você já deve saber e com certeza já viu algum filme. Se não viu, algum filme, novela, etc. já fizeram referência, pelo menos indireta, a esse livro. Romeu e Julieta de Shakespeare. O livro foi escrito no século XVI. A trama é mais ou menos conhecida de todo mundo, que são aqueles jovens de famílias rivais que se apaixonam e devido às disputas das famílias, eles passam por diversas idas e vindas para tentar ficarem juntos. Detalhe muito importante desse livro que pouca gente sabe, inclusive sobre o próprio Shakespeare. Na época, a crítica literária, as pessoas que eram famosas, os escritores famosos diziam que os livros do Shakespeare seriam esquecidos porque não eram bons. No entanto, as obras do Shakespeare tiveram grandíssimo apelo popular, ou seja, os críticos estavam errados e até hoje todo mundo se lembra das obras do Shakespeare e as obras dos críticos ninguém lembra mais. Uma frase clássica no meio literário é dizer que nada existe no mundo que primeiro não tenha passado pela literatura. E com esse autor, Júlio Verne, a gente consegue ver que é mais ou menos isso mesmo. Esse cara fez livros clássicos como Viagem ao Centro da Terra e etc. Mas esse livro que eu vou indicar para vocês é o clássico Volta ao Mundo em 80 Dias. Algo que era impossível ou impensável na época da escrita do livro, mas que hoje se tornou tão corriqueiro que uma estação espacial, por exemplo, ela consegue circular o mundo em menos de 1h30, mas na época que Júlio Verne escreveu o livro, muito se debatia sobre o tempo que seria impossível dar uma volta ao mundo em 80 dias. E esse livro traz não só essa viagem ao redor do mundo, mas também tem uma certa trama policial, etc. É um livro de aventura que vai valer a pena tanto pelo aspecto cultural como também pela diversão. É interessantíssimo, vale a pena dar uma olhada. E o terceiro livro é o livro que praticamente todo mundo tem falado, porque acabou de completar 70 anos após o passamento do autor e os seus livros se tornaram domínio público, que é Orwell, George Orwell, e vou sugerir para vocês A Revolução dos Bichos. Esse livro é interessantíssimo porque é uma metáfora, é contada a partir do ponto de vista dos bichos de uma fazenda, na qual acontece uma revolução, bem ao estilo Revolução Comunista, e nessa revolução vai se mostrando todos os processos de dominação e etc, até que acontece a revolução, e aí o final eu não vou contar, mas é interessante tanto do ponto de vista político-histórico, quanto do ponto de vista da própria história, porque a história é muito fácil, muito tranquila de ser lida e no final é surpreendente o que acontece. Vale a pena dar uma lida nesse livro também, como todos os livros do Orwell, claro. Antes do quarto livro, galera, dicas fáceis, rápidas, eficientes, direto ao ponto, você só encontra aqui. Dá uma fortalecida aí no canal. E o quarto livro é A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Sobre esse livro vai um alerta. Eu não vou deixar embaixo a versão original, que é a versão inverso, porque a versão inversa ela é muito difícil de ser lida e você vai perder absolutamente, praticamente toda a trama da história. Essa história, esse livro
livro de Dante conta como Dante Alighieri fez um passeio pelos 3 universos do pós-mortem: inferno, purgatório e céu. É uma riqueza incrível de detalhes. Dante mostra muito bem, pensa muito bem como poderiam ser esses lugares, além de ser um pouco assustador. É, na verdade, uma descrição muito clara e muito lógica também de como poderiam ser esses lugares. Vale muito a pena ler. É um livro de quase 800 anos, mas não perdeu o seu brilho. Pelo contrário, continua atualíssimo. Vale a pena dar uma olhada também. Por último, mas não menos importante, vou sugerir um que já tem até filmes também, é interessantíssimo, que é As Viagens de Gulliver. Por mais que no nosso imaginário as viagens de Gulliver tratam apenas dele chegando num local onde encontra lá um monte de bichinho pequenininho, as viagens de Gulliver, ao contrário, se passam em diversos outros locais. Acontece um naufrágio na história e esse sujeito, Gulliver, ele acaba indo para diversas outras terras desconhecidas. Detalhe, o livro teve um grandíssimo sucesso entre crianças e entre jovens, e o autor rodeava jovens e crianças. É um pouco irônico que justamente esse público que ele não gostava seja o público que adora as obras dele. Vale a pena ver, faça o download, porque você não vai perder o seu tempo. Por hoje é só, pessoal, ficamos por aqui. Não se esqueça de dar o like se você gostou e o dislike se você não gostou. E mais do que isso, ir lá embaixo e fazer o download completamente grátis dessas obras e lê-las, porque vale muito a pena. Ficamos por aqui, até a próxima.